Olá, boa noite, tudo bem com vocês, meus alunos da disciplina de Administração do Capital de Giro, né? A professora que aqui vos fala, né? A professora, professora Riciele Celestrini, né? E vamos hoje dar continuidade aos nossos assuntos do segundo bimestre, tá? Hoje é a nossa 15ª aula, tá bom? Gente, assistindo aqui os conteúdos, né, das nossas aulas conceituais, né, eu quero que vocês vá anotando todas as dúvidas que surgirem, né, enquanto vocês vão assistindo às aulas, tá? Quem quiser já me perguntando lá no Whats ou lá no Classroom, pode ficar à vontade, pode me questionar, tá? Que eu vou responder com todo carinho, ok? E depois, tá? Antes da prova, que aí eu já vou falar a data da prova com vocês, eu vou estar fazendo uma aula de revisão ao vivo e aí eu quero que vocês me questionem, né? Para que a gente possa tirar todas as dúvidas que caso surgirem, tá bom? Ok? Vamos lá? Ok, o nosso assunto de hoje, gente, é administração do disponível, né? O que é administração do disponível, professor? É administração do caixa? A gente já falou tanto de administração do caixa, né? Não, gente, não é administração do caixa, mas faz parte da administração do caixa, tá? Por quê, gente? Dentro dos avanços que houve, né, dentro das teorias de finanças, tá? A moderna teoria das carteiras, né? Então, ela veio para fazer o quê, gente? Ela veio para precificar os ativos das organizações, tá? Se vocês pegarem aí no livro, eu deixei o capítulo da aula de hoje disponível para vocês. O legal é vocês fazer o download, tá? Para vocês acompanharem comigo a aula de hoje, tá bom? Dá uma pausezinha aí no vídeo. E vai lá e baixa, tá, gente? Faz o download da apostila e acompanhe comigo, tá bom? Então, o autor, ele denomina como CAP, né? CAPM, tá? CAPM. Então, ele fez o quê, gente? Ele fala que foi uma revolução dentro do que a gente fala de finanças. Por quê, gente? Ele fez essa análise não voltada somente, a gente olha para o investidor? Sim, nós olhamos para o investidor, tá? Nesse olhar voltado para o investidor, a gente não observa somente o retorno do capital investido. Todo mundo que faz, todas as pessoas, todas as organizações que faz, gente, um investimento, que faz uma aplicação financeira, ela quer que aquele investimento tenha retorno, né? Que gere juros, que tenha rendimento. Só que a visão, né, do que nós vamos ver hoje da CAP é o quê? O risco desse investimento. Quais são os riscos inerentes a quais modalidades de aplicação, né? Porque às vezes a empresa tem aquele saldo de caixa, ela vai largar lá no caixa sem fazer nada, né? Aquele dinheiro disponível lá. O que ela pode estar fazendo? Então, a análise, né, que nós vamos fazer hoje além do que? Lógico, nós vamos olhar a taxa de retorno, né, a taxa de juros que o mercado está devolvendo para aquela capitalização, mas também nós vamos ver o juro, né, o risco que se tem a fazer aquele tipo de investimento, tá bom? Então, o que ele vai falar? O CAP, ele busca trazer essa realidade de todos os seus aspectos, ele busca trazer essa realidade para as organizações, tá bom? Porque ele quer compreender como é que o mercado está fazendo o quê, gente? Como é que o mercado está atuando, né? Antes do empresário ou você, pessoa física, fazer esse tipo de investimento, tá bom? Então, assim, quanto mais informações vocês tiverem, né? Melhor vai ser esse processo de coleta de dados, né? Para que vocês possam se adequar melhor à realidade da organização, tá bom? Então, isso quer dizer, o que nós vamos ter dentro desse horizonte de tempo que o autor fala?
Nós vamos ter dois momentos dentro desse horizonte de tempo. Um momento em que o investidor faz esse processo de aplicação e um segundo momento, gente, que ele vai lá e resgata esse investimento e o qual ele aguarda, né, que é o que ele tão momento esperado, que é a remuneração sobre o capital, né, o juro do dinheiro do investimento que ele fez, tá bom? Então isso quer dizer, às vezes, dentro do que a gente tem dentro dessa moderna teoria das carteiras, ele tem essa visão, né, que nós estamos atuando dentro de um mercado eficiente, tá? Em que as pessoas, né, entre o que os investidores, eles têm acesso irrestrito, não restrito, irrestrito, gente, a tanto pegar, a tomar emprestado, né, como pedir emprestado dinheiro, tá? E uma taxa de risco baixa, né? Sem risco não existe, né, gente? Uma taxa de risco atrativa dentro desse mercado, tá bom? Isso quer dizer, muitas vezes fica assim, o que a gente pode falar? Muitas vezes significa que a administração, né? A administração do caixa, muitas vezes dentro dessa modalidade, se torna desnecessária, né? Mas aí o autor vai um pouquinho mais à frente aí, se você estiver acompanhando, ele fala o quê? Ó, por que ele fala que é desnecessária a administração do caixa? Você vai lá, tem esses recursos lá em aplicação, não está disponível no caixa. Mas aí rapidamente aconteceu um imprevisto, você precisa de um dinheiro. Então, como nós estamos em um mercado eficiente, a empresa pode ir lá e fazer o quê? Captar esses recursos, né? Tê-los imediatamente a uma taxa de juros atraente, né? Ele fala assim, sem risco, né? Porque a taxa de juros é altamente atrativa, tá bom? Então, isso quer dizer, ele regala-se, né, muitas vezes dentro dessa teoria, se vocês estiverem acompanhando aí comigo, falando o quê, gente? É uma prática empresarial de suma importância, né? Teve até uns alunos que me mandou uma mensagem, professora, depois eu vou pegar aqui no meu telefone e vou lembrar a pergunta aqui da acadêmica, que eu lembrei agora. Professora, é mais interessante deixar investir, mudar a política de crédito. Então, hoje, nessa aula de hoje, também vai ficar mais claro para você em relação a essa pergunta que você me fez. Eu já vou olhar ali a pergunta da acadêmica, eu já até respondo aqui para vocês, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem como fazer esse processo de conciliação, né? Então, a gente não vai mais administrar esse fluxo de caixa. Não, gente, a gente precisa conciliar o CAPME e a administração de caixa. Só que nós não vamos precisar de deixar aquele volume disponível no caixa da organização. Por quê? Dentro das limitações que existem, que são impostas dentro desse modelo, nós vamos deixar um valor de recurso, sim, mas a gente vai fazer também aplicações. E aí na aula de hoje a gente vai calcular quanto que se faz necessário deixar em cada modalidade, tá bom? Gente, se eu estiver falando muito devagar, tem uma ferramenta aqui no YouTube, tá? Vocês clicam aí e aumenta a velocidade, né? Que aí vai mais rapidinho. E aí quem tá gostando desse jeito pode continuar assistindo dessa forma, tá bom? Então aí aqui que o autor fala, né? Quais são as razões? Então, professor, só tá falando tanto que o autor está falando do CAPME, que ele é eficiente, que ele é muito bom, que a gente está trabalhando no mercado eficiente. Sim, a gente está trabalhando nesse mercado eficiente, né? Sim, concordo, né? Mas ainda há razões para que a empresa tenha um valor, que ela se mantenha um valor mínimo, né, de caixa, né? Tá? Por quê, gente? Se houvesse uma situação ideal, né? Que situação ideal é essa? Em que a empresa tivesse um controle, gente, total sobre sua liquidez, né? O seu seu saldo de caixa, lógico, poderia ser zero, né? Não precisava dela ter valor algum lá no caixa dela, correto? Mas, gente, essa posição de caixa é inexistente, né? Não tem, lógico, se ela existisse, seria ótimo, mas ela não existe, né? Não tem como ela
ter controle total. Por quê? Tem clientes que atrasam os pagamentos, né? Vocês que já estão atuando aí, são empresários, pequenos empresários, vocês sabem que tem ótimos clientes que pagam em dia e tem outros que atrasam, né? É comum isso acontecer, né? Tá? Então, por isso que ele parte dessa premissa, né? Essa posição de caixa seria maravilhosa, concordo, né? Nós concordamos com isso, tá bom? E outras coisas que ele aborda aqui é o que, gente? Fatores como o alto custo do dinheiro, a inflação, né? Incertezas do fluxo de caixa, e entre outros motivos que a gente pode elencar aqui, faz com que qualquer empresa, a gente vai precisar manter saldo em caixa, né? Em diferentes quantidades, mas ela vai precisar manter um nível mínimo, né, saudável de fluxo de caixa, tá bom? De saldo em caixa, na verdade, tá? Aí ele fala aqui, né, nós temos, deixa eu pegar uma canetinha branca, nós temos 3 razões. A primeira razão aqui que ele traz é a transação, né? O que é esse modelo de transação, professora? Ele vai trazer qual perspectiva dentro da transação, tá? Gente, a empresa, ela necessita ter recursos de caixa, gente, para que ela possa honrar os seus compromissos, gente, assumidos, né? Então, a gente volta lá para aquela premissa. Então, se houvesse uma sincronia, né? Deu dia 10, o meu cliente vai lá na empresa e dia 10 ele paga. Então, não tinha necessidade de eu deixar saldo em caixa, mas isso não existe, né? Às vezes ele vai lá dia 11 e paga, dia 12 e paga. Isso não torna ele um mau cliente, né? Por atraso de 2 dias. Só que aí você precisa de pagar o seu fornecedor, correto? Então, isso quer dizer, se houvesse essa sincronia perfeita, né, gente, entre os recebimentos e os pagamentos, né? Essa demanda de caixa, essa transação de caixa, ela seria desnecessária. Né? Essa demanda de caixa ela seria desnecessária dentro do contexto empresarial, tá bom? Então, o que acontece? A empresa ela vai precisar, né, de manter, né, diariamente essa demanda de caixa, né, de recursos em caixas, para quê, gente? Para fazer face, né, para que ela possa honrar as necessidades que surgirem e também manter um saldo, gente, para que ela possa ter troco, né? As moedinhas, né? Nem todos os clientes que chegam lá vai pagar no débito, no cartão, né? Ela vai precisar de fazer esse pagamento, ela ter troco, né? Esses dias eu postei, eu não sei se vocês veem as besteiras que eu posto lá no Instagram, um rapaz vestido de tempo medieval, porque a empresa não recebia em cartão, né? Meus queridos, mesmo que vocês são microempreendedores, recebam no cartão. Professora, tem taxa, tem embute no valor do preço, as taxas, tá? Por quê? São pouquíssimas pessoas que têm dinheiro no bolso, elas andam mais com cartão em mãos. Embute no valor do preço, né? Essa comodidade ao seu consumidor. Eles descontam 4%. Na hora de formar o preço do produto, joga o valor da taxa do cartão, da operadora do cartão, e oferece esse serviço ao seu cliente, tá? Eu sei que vocês têm mais a ganhar do que ficar fazendo cara feia na hora que o cliente chega com o cartão, fica, né, com aquela cara, puta merda, né? Vai pagar com cartão, vai me descontar, não sei o quê. Então já planeja isso na hora de montar o preço do seu produto. Professora, veio pagar no dinheiro, dá um desconto e cria um fã aí do seu produto, tá bom? Segundo aspecto, né, ele fala de precaução. Para que precaução, né? Quais são os aspectos dentro de precaução que ele fala, né? Como, gente, existe fluxos de pagamentos, né, dentro da organização
fluxos de pagamentos futuros na organização, que eles nem sempre são tão previsíveis, né? Em face de, às vezes, até das nossas atitudes como gerentes, né? Como futuros administradores que vocês são, tá? Em relação aos riscos que nós podemos ou não assumir, tá? Então, a empresa deve deixar, né, uma quantidade de recursos para esse tipo de eventualidade, tá? Então, assim, quanto mais propensa ao risco se mostrar a organização, gente, menos disponível em caixa ela deve deixar, tá bom? Pelo motivo da precaução. Se ela quer operar com menos risco, ela deixa um valor maior, mas isso a gente já viu, né, lá no primeiro bimestre, que isso não é interessante para a organização, tá bom? E a última aqui, o terceiro e último, o que nós temos? Especulação, né? Vamos especular a vida alheia? Não, né? Não é isso que nós vamos tratar aqui, tá? A especulação, gente, é um saldo em caixa, né? Ou um saldo em caixa. Para quê, gente? É da perspectiva de surgir uma oportunidade, né, futura de fazer negócios. Então, você tem aquele saldo disponível para fazer esse negócio, tá bom? Então, isso quer dizer, a gente tem que ter em vista, gente, que os investimentos em caixa, muitas vezes, ele significa perca de rentabilidade. O que é essa perca de rentabilidade? Você deixa lá um valor parado no caixa da organização, deixa lá R$1.000 parado, né? Não vou falar um valor absurdo, porque não é a realidade nossa, né? Para quem é microempreendedor individual, você larga lá R$1.000 no caixa disponível, né? Às vezes você poderia fazer um pequeno investimento, ele está te dando retorno, né? E aí você deixa aquele dinheiro lá para alguma coisa acontecer. E aí, se não acontecer essa alguma coisa, né? Você perdeu um rendimento sobre aquele capital, né? Você perdeu uma oportunidade, né? A gente chama isso de custo da oportunidade, tá bom? Aqui o autor, gente, ele traz quais são os fatores, né? Quais são os fatores que vai influenciar, né? Ele vai trazer essa influência, né? Dentro do caixa mínimo, né? Aí ele fala, o primeiro item aqui, questões de falta de sincronização, gente, entre recebimentos e pagamentos. Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais rapidinho, tá? Depois vocês procuram lá na apostila, página 101, que ele dá um mergulho profundo nesse contexto, tá bom? O segundo que ele fala é possibilidade de eventos não previstos, né? O que isso quer dizer? Coisas que nós não deixamos em caixa, um saldo em caixa representativo para poder estar fazendo frente a esses tipos de pagamento, tá bom? Que acontece? Acesso a fontes de financiamento, né? Isso quer dizer, nem que seja de capital próprio, né? Ou de terceiros, né? E muitas vezes a gente tem acesso a esse mercado, né? E a esse mercado financeiro que pode o quê, gente? Exigir reduzir a exigência de um caixa mínimo, né? A empresa tem lá no banco uma linha de crédito lá, capital de giro, né? E rapidinho você pode fazer uma contratação. Então, muitas vezes isso vai impactar também na sua decisão de reduzir ainda mais a exigência desse caixa mínimo, tá bom? E aí ele fala, né? Questões de bom relacionamento com o sistema financeiro, né? Com o seu gerente de conta, tá? Aí aqui no livro ele dá muito mais exemplos, né? Sobre esses bons relacionamentos, né? Dessas exigências de saldo mínimo para operações futuras dentro do seu saldo de conta, tá bom? Chance de furtos e desfalques, né? O que isso quer dizer? Gente, às vezes eu vou em algumas organizações, eu fico assim, ó. Por que eu fico assim, né?
tem algumas organizações que não têm aquela postura de fazer sangria de caixa, né? É um termo até em desuso, né? O que é, gente? De vez em quando ir lá recolher, fazer um processo de recolher um pouco dos valores que estão disponíveis lá no caixa, né? Recolhe, faz a contagem e deixa um outro, tipo um voucher, né, com o valor que você retirou do caixa e leva para o cofre da empresa, né? Não deixa lá disponível, né? Às vezes você vai lá, abre a gaveta para pegar lá, tá aquelas notas de 50, de 100, né? Eu não vi as de 200 ainda, mas deixa aquele volume de notas disponíveis, né? E dependendo do volume, do fluxo de atendimento, alguém pode ir lá e, ó, pegar e você nem observar que você foi furtado, né? Tá? Então, isso também é interessante dentro da organização. E aí ele começa a falar aqui da seara dos prazos, né? Como é que vai acontecer as questões dos prazos, gente? Que é o que eu falei lá da pergunta da aluna, né? De pagamento, recebimento, estocagem. Ela falou assim, professora, a política é assim, recebe 50%, aí tem atrasos na entrega. Então, ela aqui, eu não lembro o seu nome, minha querida, mas depois você me lembra lá. É aqui que tem que fazer os ajustes necessários do que você me perguntou na aula passada, tá? Questões dos ajustes de prazo e está diretamente correlacionado à modalidade, tá? Que a empresa está atuando, tá? Às vezes você espremer demais o prazo do cliente faz com que ele não retorne, ele não volte a comprar com vocês, tá bom? Então, isso quer dizer, você vai ter que operar, mudar a modalidade do fluxo de caixa da organização. Tá? Você vai mudar a estratégia do fluxo de caixa e não mexer na política de recebimentos da organização. Às vezes você mexer no seu relacionamento com o seu cliente não é uma boa estratégia, tá bom? Mas aí tem que analisar todo o contexto do que está acontecendo, tá? E os últimos tópicos aqui que ele fala, né? Gente, questões de ter várias contas correntes, né? Cada conta corrente da organização, ela gera um custo, né? Tem que ter, gera custos ter várias contas correntes, tá? Também não é, só uma conta corrente? Não. A empresa vai ter que pesar isso para saber, tá? Como é que vai ser essas questões de quantas contas correntes? Vai ter 10 contas correntes, 5? Uma só não é legal, né? Mas ter bons relacionamentos, sim. Mas não restringir a muitas contas bancárias, tá bom? Isso quer dizer, ela tem que otimizar todo o dinheiro dela que ela está investido, né? Onde é que está mais atrativo o investimento do capital da organização? Tá? Aí depois ela vem falar de questões de produção com desperdício, gente, ai que tristeza, né? Tá? E outras atividades que a organização faz que tem pouca contribuição para o resultado final da organização, tá bom? Aí ele vai começar a falar taxas de inflação, tá? Dentro desses ambientes inflacionários, de mercado de especulação, tá? O quarto ponto aqui, ó, políticas de crédito, né? Se os clientes são mais morosos ou não para realizar esses pagamentos, tá? E a existência desse modelo de gestão de caixa. Qual que é o modelo que a organização vai estar utilizando, né? Aquele livro azul, professor, nós vamos fazer lançamento, né? A gente tem técnicas muito mais avançadas que vai se adequar melhor à realidade da organização, tá? E essa regularidade nos recebimentos, tá bom? Inclusive, gente, tentar buscar uma política que beneficie quem faça esses pagamentos à vista, né? Tem algumas organizações que ela dá desconto, ó, paga em dia e ganhe 5% de desconto, né? Então, assim, buscar fazer essa política de crédito, de recebimentos, que traga benefícios para quem vai fazer pagamentos à vista, né? De descontos, né? A gente tem que ser muito criativos, né? Criativos nessa hora, né? Ok.
Primeiro modelo aqui, né? Modelo de caixa mínimo operacional. Gente, esse é um dos modelos mais tranquilos e mais fáceis, né, de se aplicar, tá? De pequenas a médias empresas pode ser utilizado, tá? E ele é bem eficiente também. Apesar dele ser simples, ele é bem eficiente, tá bom? Então, dentro da metodologia do modelo de caixa mínimo operacional, né? No caso, eu já até falei, né? Ela é pouco sofisticada, sim, ela é pouco sofisticada, tá? Mas ela é muito útil, né? Nesse estabelecimento de quanto eu vou ter que deixar investido no caixa, né? Quanto em dinheiro eu vou deixar, né? Lembra lá do papo dos R$ 1.000? É 1.000? É 100? É 5.000? Tá bom? Então, para que a empresa possa obter, né? Para que ela possa obter as quantidades do giro do caixa, né? Quantas vezes o caixa dela vai dar esse caixa mínimo vai dar de giro para a organização? O que ela vai fazer, gente? Nós vamos dividir aqui, ó, o giro do caixa, né? Os 360 pelo seu ciclo financeiro, né? Professor, lembra lá que era o ciclo financeiro, né? É o prazo que você tem entre os recebimentos e os pagamentos, aquele intervalo de tempo, né? Vamos supor que o primeiro recebimento acontece lá no 20º dia. Então, você vai pegar 360 dividido por 20, tá? Então, isso quer dizer que é seu ciclo financeiro, esse prazo de tempo, tá? Entre o pagamento, tá? Da compra de matéria-prima até o recebimento dessas vendas. Então, é esse prazo, esse ciclo que acontece dentro da organização, ok? O que o autor traz, né, aqui pra gente, né? Esse exemplo aqui, né, no livro aqui tá completo, acompanhe, né, por favor, aí. Ele vai falando o seguinte, ó, essa empresa aqui, ela projetou para esse exercício, né, gente, desembolsos líquidos de caixa na casa dos 2,7 milhões, né? E o ciclo operacional dessa empresa, ele alcança o que, gente? Os 24 dias, tá? E aí ele fala o que, gente? Então, o intervalo de tempo que a empresa vai desembolsar, né? Isso quer dizer, qual é o primeiro dia que vai entrar dinheiro, gente? No 25º dia, né? Ficou feio, mas acho que dá para vocês compreenderem, tá? Então, qual que é o valor do caixa mínimo? Qual é o valor mínimo que ela precisa, tá? O mínimo que ela precisa diariamente. Ela precisa, a casa dos 180 mil, tá? Esse aqui é o valor mínimo diário dela, tá? E o caixa dela, gente, o giro do caixa dela acontece 15 vezes ao ano. Por quê? A gente pega os 360 aqui, dividido por 24. Por que é 24? Porque o ciclo financeiro dela aqui é de 24 dias, correto? Deixa eu apagar os 25 aqui, para não confundir. É de 24 dias, então o caixa dela gira 15 vezes ao ano, tá? O que isso quer dizer, gente? Quanto mais vezes girar o caixa, se fosse 20 vezes, era melhor ainda, gente. Se fosse 25 vezes, era melhor ainda essa perspectiva. Quanto maior for o giro do caixa, melhor é. Por que eu tô falando isso, gente? Porque o valor do caixa mínimo operacional vai ser menor ainda, tá? Isso quer dizer, se aqui for mais vezes o giro do caixa, o valor do caixa mínimo vai fazer o quê? Vai cair, vai ficar menor o valor do caixa mínimo, tá bom? Por isso que é interessante para a organização o valor do caixa mínimo ser, ou o giro do caixa acontecer mais vezes ao ano, tá? Na organização. Quanto mais vezes, melhor é para a organização. Modelo de Baumol, né? Gente, esse modelo recebeu o nome do pesquisador dele, né? Baumol, tá bom?
E ele utiliza, gente, o modelo de lote de compra, tá? Lembra lá em logística, né? Em gestão de operações, as questões de lote de compra, tá? Não vou me aprofundar nisso, porque no segundo momento depois vocês vão ver, ok? Então, isso quer dizer, esse modelo ele é aplicado quando há entradas e saídas, gente, periódicas de dinheiro, né? De caixa, de dinheiro no caixa da organização, tá? E saídas constantes também. Entra e sai recurso. Entra e sai recurso, tá? Entra e sai recurso. E assim sucessivamente, tá? Aqui no livro ele traz dois exemplos, né? De uma estrutura de uma família que recebe salário e um valor total no início do mês. E aí você tem que se concentrar, né? Só para gastar os valores, né? Recebe o salário todinho no início do mês e restante do mês você tem que fazer esses fracionamentos de pagamento, né, para vocês conseguirem passar o mês todo com salário, tá? E aí ele fala também de uma empresa de consultoria, dá de exemplo aqui, tá? Que possui clientes que pagam concentradamente um determinado dia do mês, tá? E a empresa tem que fazer desembolso no restante do mês em vários dias, tá bom? Então, o modelo de Baumol, ele supõe, tá, gente? Ele supõe o quê? A existência desse mercado financeiro, gente, com investimento de curto prazo, que a qualquer momento, gente, uma empresa, ela pode transformar esse fluxo regular de recebimento de caixa em diversos outros fluxos, tá bom? Então, o que ele quer dizer? Que basta que a empresa aplique esses recebimentos inicial neste investimento, né? E com o tempo vá sacando. Então, você aplica o recurso, precisou, vai lá, saca o recurso, aplica o recurso e vai lá e saca, tá? Mas aí a gente lembra também que esses tipos de operações têm custo, né? Cada vez que você aplica tem um custo, retirou tem custo, aplicou tem custo, retirou tem custo, né? Então, professor, então tem vantagem? Tem, né? Peraí que eu vou mostrar qual é a vantagem. Tá. As vantagens, gente, dentro desse modelo é o seguinte. Aqui nós fazemos o cálculo, tá? De quantas vezes, né? Então a qualquer momento eu vou lá e saco? Não. Aqui nós vamos calcular a quantidade, o número de transações, quantas vezes ao mês a gente vai lá e vai sacar esse investimento. Por quê? O que vai acontecer? O investimento tem uma aplicação, tem um juro, não tem? Ele é remunerado, tá? Então, o que vai acontecer? E cada vez que você tira a transação, também é cobrado. Então, quantas vezes você pode retirar, haja visto que a capitalização do juro vai cobrir, né? Cada saque ainda vai te dar retorno, né? Então, essa fórmula é para fazer esse tipo de cálculo, né? Para a gente calcular, tá? Então, aqui a gente tem a fórmula aqui, né? O número de transações, N, tá? A taxa de juros do mercado, que está sendo remunerado do seu capital, o recebimento periódico e o custo da operação, ok? Aqui no livro também tem o exemplo, né? Ele vai falando, né? Ó, uma empresa de advocacia, né? Recebe no primeiro dia de cada mês um montante, né? Pela sua prestação de serviço, o valor de R$ 9.600, correto? E de uma outra empresa, né? Então, ele recebe esse valor aqui no início do mês, R$ 9.600, tá? E aí ele fala isso aqui. Supondo, né, que a organização tenha, a empresa trabalhe 20 dias úteis, tá? E que ela tem que fazer desembolsos diários para fazer diversos pagamentos, né? Honrar os compromissos das organizações, tá bom? E aí ele vai fazer o quê, gente? A gente vai aplicar a fórmula, né? A gente vai pegar os dados que ele fala, né? Ele vai falar que a taxa de juros do mercado é de 1% ao mês, né? E cada vez que é feita essa operação de retirada, é cobrado o valor de R$ 3, tá bom? Então, o número de transações é o que, gente? Ó,
aqui eu fui substituindo e a gente chegou a um valor de 4 vezes. Então, para que a empresa receba juro, correto? Que aqui ela receba essa porcentagem de juro, vou apagar porque ficou horrível, né? Para que a empresa receba a porcentagem do juro, ok? Então, o ideal é que ela faça o quê? 4 resgates da aplicação. Então, aqui vai ter remuneração, esse valor vai ter remuneração do capital, vai cobrir todos os gastos aqui, referentes aqui, correto? Então, ela vai ter que fazer 4 saques de R$ 2.400. E aí, assim, ela ir, né, dividindo e pagando todas as suas contas, tá? Essa aqui que é a quantidade de, no caso, a cada 5 dias, né? A gente pode falar isso, né? Que a gente pode pegar os 20 dias úteis, né? Dividido por 4, tá? 4 é aqui, tá, gente? Por causa do número de transações. E nós vamos chegar ao quê, gente? A 5, né? Então, a cada 5 dias, ela vai fazer uma retirada lá da aplicação dela no valor de R$ 2.400, tá bom? Modelo de Miller e Orr, né? Como é que é esse modelo, professora? Se vocês observarem até agora, todos os modelos que que o autor trouxe, né? Eles eram determinísticos. O que é determinísticos? Ele trouxe valores, ele trouxe quantidades, né? Para que nós pudéssemos trabalhar. Então, tinha previsibilidade de valores, tá? No modelo de Miller e Orr, né, a gente não tem essa previsibilidade, né? Então, isso quer dizer, o comportamento do caixa, gente, ele vai assumir essa caracterização, essa característica de imprevista, né? E inexigindo, assim, né, relação pré-existente do comportamento de recursos ao longo do tempo. Isso quer dizer, eu não sei quando e nem quanto de dinheiro eu preciso ao longo do tempo, né? Complicou mais um pouquinho aí, né, gente? Então, isso quer dizer, esse modelo de Miller, ele quer o quê, gente? Esse modelo, ele propõe, gente, que essa administração financeira do caixa, ela pudesse ser utilizada nessas situações em que os fluxos de caixas fossem aleatoriamente, né, acontecesse de forma muito aleatória, tá bom? Então, isso quer dizer, ele parte de 2 premissas, né? A empresa tem 2 ativos, ok, que é o caixa e o investimento, tá bom? E isso quer dizer, né, caracterizando-se que o último tem baixo risco e alta liquidez. Quem que é o último? O investimento, né? Ele tem baixo custo e alta liquidez, tá bom? Então, conforme for esse comportamento do fluxo de caixa, que o autor traz aqui, durante essa linha temporal, ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo essas transferências de recursos, né, de caixa para o investimento, tá? De curto prazo. Então, ele vai lá e faz aplicações quando a empresa precisa de saldo em caixa, ou ele faz investimentos para o caixa, ou ele faz investimentos quando tem sobras no caixa. Então, sobrou no caixa, ele saca e aplica em recurso, correto? Faltou dinheiro no caixa, ele vai lá na aplicação financeira, saca do recurso e aplica no caixa, tá? Então, isso quer dizer, dentro desse modelo de Miller e Orr, né, é um controle estatístico, né, um cálculo estatístico que nós fazemos, tá? Dentro desse fluxo, né, aleatório que ele traz, né? Então, não existe esse momento, né? Não existiria esse momento, tá? Pré-determinado em que seriam feitas essas operações, tá? De aplicação e de resgate para a organização, tá bom? Então, no modelo de Mirior, gente, a gente procura determinar um saldo. A gente está preocupado com o valor disponível e não quando, né? O tempo. A gente tá preocupado com a quantidade em dinheiro disponível no caixa, tá bom?
Então, a gente vai ter, aqui ele fala, existe dois limites, né, ó. Existe dois limites, o inferior e o limite superior. Nós temos aqui, ó, o limite inferior e aqui o limite superior, correto? Dentro dessas oscilações que o autor traz aí, tá? Então, o que vai acontecer? Quando o caixa, né, ele tiver acima do limite superior, então, quando ele estiver operando aqui, ó, o que vai acontecer, gente? Acima do limite superior admitido, vai acontecer, gente, uma aplicação. Então, a gente vai fazer um resgate. Deixa eu trocar de cor de caneta, senão não vai dar para ver. A gente vai fazer um resgate desses valores aqui, ó, que estão o quê? Excedentes, né? Tudo que for excedente, a empresa vai sacar e vai fazer o quê? Uma aplicação financeira, tá bom? Evitando assim esse excesso de liquidez. Não é interessante a empresa ter esse excesso de liquidez. Mas quando a empresa estiver nesse limite inferior aqui, tá vendo aqui, ó? Nesses limites inferior, é aquele momento em que ela vai sacar o valor lá no investimento e vai injetar dinheiro, né? Que é quando toca aqui nessa linha aqui, tá bom? Ficou bem retinho, né, professor? Aqui, ó, no mouse desenhando, ó. Não vou falar, né? Tá bom? Então, vai acontecer esses dois ativos, eles vão... vai ficar nessa transferência entre esses dois ativos. Tanto do caixa, tanto do investimento. Eles vão ficar nessa conversa durante todo o tempo, tá bom? E aí, gente, dúvidas? Quais são as dúvidas de vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando assim das aulas, tá, gente? Estou fazendo com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, que vocês sabem que eu tenho por vocês, tá? E durante toda a aula, durante todo esse período, vocês sabem que eu estou aqui disponível. Vocês podem me questionar lá no grupo do WhatsApp, pode me questionar lá no Classroom, que eu vou ter, ó, maior prazer em responder cada um de vocês, tá bom? Ó, um beijo, um forte abraço, tenha todos um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom?